Opa, me chamo Patrick e hoje eu vou dar início a mais uma série. Desta vez, uma série bastante recompensadora, pois se trata de um trabalho escolar, no qual eu sou o criador de um tabuleiro de RPG, no qual eu posso escolher o tema e como ele vai funcionar. E como já tem um histórico bastante medievalesco, se essa palavra existe. Mas continuemos. Como eu gosto bastante de jogos de RPG em cenários medievais, acabei tendo essa ideia. Vou criar um RPG de tabuleiro embasado em um mundo medieval com elementos místicos. E desta forma surgiu a primeira sinopse do meu jogo, que é a que eu vou contar agora. No continente de Valíria há uma lenda muito dita por séculos acerca de um monumento que aparece a cada 1000 anos. Chama-se Torre Sagrada. Ela aparece misteriosamente em um local aleatório do continente de Valíria, naturalmente em zonas desoladas. Atualmente, corre boatos pelo mundo inteiro. A Torre Sagrada finalmente eclodiu do solo. E desta forma, todos os aventureiros vão em direção a ela, pois também conta a história que quem conseguir chegar ao seu topo primeiro concederá um desejo para si mesmo. Então todos os aventureiros do mundo vão em direção à Torre Sagrada, almejando o lendário desejo. Esta é a sinopse. Mas como um tabuleiro não é feito por palavras, as palavras servem para criar uma teoria e logo para produzir um produto. Então eu vou agora mostrar o que eu já produzi. Lembrando, só produzi esboços até agora. Primeiramente, temos aqui o esboço do nosso mapa. O mapa do tabuleiro Valíria, eis o nome dele, será separado em 4 zonas. A zona do mar, que está aqui bem pequenininha. A zona das montanhas. A zona da floresta. E por fim, a zona do deserto, onde se encontra a Torre Sagrada. Cada zona terá um número, e cada zona simbolizará um nível. Se você ir da zona do mar para a zona da montanha, você ganhará 2 dados. Mas se você estiver apenas na zona do mar, você terá apenas um dado para ter a possibilidade de usar as suas escolhas. Mas isso eu irei aprofundar em outro vídeo. Mas agora vamos para a próxima produção. Eu comecei do micro e agora vou para o macro. Temos aqui o mapa do continente de Valíria. Foi produzido com papel A4 envelhecido pelo café. O continente foi feito com arroz, caneta preta e um pouco de criatividade. Foi até fácil, eu não tenho quase nenhum dom de desenho, mas mesmo assim consegui produzir um mapa que não é desagradável a olho nu. E então, o mapa micro, que é onde a história se passa, será este, e ele se encontrará em um local perto de um mar ou oceano. Certo? Agora vamos para a terceira produção, que é a ficha do jogador. E a ficha do jogador é o que eu vou aprofundar hoje. A ficha de personagem. Talvez algo tão importante quanto o próprio mapa.
pois com a ficha de personagem e alguns dados, você consegue facilmente jogar qualquer tabuleiro de mesa. E com essa ideia, eu vou iniciar então o aprofundamento dessa etapa do meu RPG de tabuleiro. E como o aprofundamento deve ser rápido, eu vou mostrar aqui brevemente os esboços que me levaram à penúltima versão. Está aqui o primeiro. Temos a história, o nome e alguns status do jogador, todos de forma bastante feia, pois foi o primeiro esboço só para dar uma ideia como ficaria. Lembrando que eu nunca fiz uma ficha de personagem, então me deem um crédito. E ao lado temos aqui a segunda versão, um pouco mais estruturada, com algumas correções literárias, como o epílogo, que substituiu a palavra história. Epílogo é uma história antes da história principal, e história é a história principal. E essas foram as únicas alterações que eu fiz daqui para cá, além da arte. Desta vez, temos uma versão mais estruturada e menos feia. Temos aqui o nome, os status, a classe, o inventário e, por fim, o epílogo, que já mencionei. E agora, estamos aqui na penúltima versão. Assim espero. Se a que eu vou fazer agora der certo, será esta a penúltima. Mas vamos lá. Temos aqui uma bem mais, muito mais estruturada. Temos o nome do personagem, o epílogo, os status. E os status agora estão preenchidos. Cada local desse que está marcado de lápis será onde o jogador irá modificar ao longo do jogo os seus status. Isso acontece também com a classe. Claro que o jogador não vai mudar de classe durante o jogo, mas é aqui que ele escolhe a classe dele. Ele faz um risco onde quer que seja a sua classe. Por exemplo, ele quer ser um bruxo, então ele faz de lápis um risco aqui e pronto, ele é um bruxo. Ele vai iniciar com a classe bruxo. E iniciando com a classe bruxo, ele ganhará itens de bruxo, tais como um manto, um cajado. Eu vou pensar nisso ainda. Os itens serão moduláveis. Você terá um quadradinho de papelão escrito, na verdade desenhado, um item. E este item ficará aqui em cima, em um destes slots. E por fim temos o epílogo, um pouco mais estruturado. Não é a versão final, mas já dá para ter uma ideia de como ficará. E agora vamos para a produção. Primeiramente, eu tracei uma linha vertical para dar algumas marcações para um norte. Após isto, fui para as linhas horizontais e logo comecei a passar o piloto por cima. Foi essa ferramenta que deu esse contraste com linhas mais pretas. A partir daí, tudo se tornou mais fácil, pois já tinha um esboço ao meu lado e só copiei o que tinha lá. Coloquei o nome, o epílogo, os status, as classes e por fim, o inventário. Claro, sem antes preencher todo o espaço vazio do epílogo. Depois de ter a carta pronta, eu a recortei, pois estava em uma folha A4, e também quando peguei o papelão, recortei-o e colei os dois. Essa fusão deixou bastante palpável a carta, dando a impressão que ela saiu realmente de um videogame. Com a primeira carta feita, eu percebi que demoraria um pouco para fazer as demais. Seriam 6 no total, e demorou cerca de 1 hora a 30 minutos para fazer a primeira. Então, eu decidi imprimi-la para que o processo se tornasse mais rápido. Eu só precisava mudar a aba do nome e a aba do epílogo. Então eu recortei uma folha envelhecida e coloquei nesses dois locais.
Tirei uma Xerox e novamente envelheci a folha para equiparar as cores. A partir daí não teve quaisquer segredo. Foi apenas a confecção de todas as outras cartas. Eu sabia que daqui a algumas horas todas estariam prontas. Eis o resultado da confecção das cartas de personagem. Como bem sabem, todas surgiram desta. Usei a ferramenta que havia subestimado, a impressora. Eu envelheci e com outros processos acabei tirando uma Xerox e adiantando o meu processo. E eu digo isso para me lembrar, pois na construção dos outros itens do tabuleiro quero usar também essa útil ferramenta. E agora para as características da carta do personagem. Temos aqui as classes. Cada classe será escolhida pelo jogador no início do jogo. Temos aqui o inventário, onde o jogador terá os seus itens moduláveis com pedacinhos de papelão. Temos o epílogo, onde contam uma breve história sobre o jogador. Na verdade, sobre o nome do jogador. Cada carta tem um nome diferente e você tem que seguir a história desse jogador para que o jogo esteja mais imerso. E este foi o resultado. E como todo vídeo há de acabar, este não seria uma exceção. Infelizmente ou felizmente, mando para vocês a minha ordinária frase. Sejam fiéis a si. Protejam os seus anjos.